Pois isso nos leva a pensar onde é que nós erramos, né? O que nós deixamos de fazer que poderia ter sido feito, ou de maneira individual ou de maneira coletiva. Eu acho que esse momento que nós estamos passando agora reforça o que se tem dito, né, de maneira muitas vezes isolada, que o caminho que nós estamos trilhando, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas a nível mundial, não era o melhor caminho. Essa construção coletiva que nós estamos vivenciando agora, né, de dizer que caminhamos pelo caminho errado, né, e agora nós temos que tentar reverter dentro desse processo, né, para onde nós vamos, e como nós vamos, e com quem nós vamos. E recentemente, num debate, eu trazia a reflexão sobre a legislação dos buracos que aprovaram na Assembleia Legislativa recentemente, é assim que eu estou chamando, a lei dos buracos. Se fosse fazer o Rio Grande do Sul cheio de buraco, nós íamos resolver o problema da produção da agricultura, e que é uma inverdade desse processo. Então, assim, continuamos tomando ações de maneira equivocada, né? E poderíamos ter evitado ou minimizado, nós poderíamos ter minimizado todo o impacto que a sociedade está fazendo, está tendo agora, né? Porque na hora do lucro, o lucro é individual, né? E na hora do prejuízo, o prejuízo é socializado. Ele é coletivo, a sociedade toda vai ter que arcar com todo esse prejuízo social e econômico que estamos vivenciando ambientalmente, né, por decisões individuais de pequenos grupos dominantes que continuam insistindo a trilhar caminho que a gente já provou, né, e reprovou que não é o melhor caminho, né, com a situação que está aí. Bom, nós temos as autoridades, chamadas autoridades, que são colocadas pela sociedade, né, quanto seus representantes, né, e tem a sociedade quanto responsável como um coletivo do todo, né? Então, assim, o primeiro diagnóstico, o diagnóstico está dado, na verdade, o prognóstico está dado, nós temos que buscar soluções. E as soluções, elas não são individuais, né? E esse é um grande erro que o Rio Grande do Sul, ultimamente, tem forçado a mão, né? Sempre tem alguém com uma vara mágica, que tem uma solução para criar um grupo diferente de trabalho que agora vai buscar a solução para a salvação dos problemas ambientais que nós estamos vivenciando. Vamos fazer mais uma viagem internacional, vamos mais para Israel, vamos mais para a África, porque lá nós encontraremos a solução. E a gente sabe que a solução pode ser espelhada lá, mas a solução está aqui dentro do Rio Grande do Sul. A solução está aqui de maneira coletiva, como se constrói isso. E a gente tem se deparado, né, com um modelo de gestão, né, com esse individualismo, e eu fico muito à vontade quando trato em linha de tempo pela própria formação da geologia, da escala de tempo, né, com que a geologia trabalha, e aí a gente vai para a escala de tempo da vida humana, né, da pequenez do ser humano, né, que mede aí as suas ações em segundos e minutos, né, ao quanto na geologia eu vou para os milhões de anos. E aí a gente vai se deparando, bom, mas isso já estava claro, se sabia que isso ia acontecer. Mas por que ninguém viu? Por que ninguém viu? Ninguém alertou ou não alertou, alguém não quis escutar. Então, realmente, nós estamos num momento agora de dar nome aos bois, no sentido de identificar, né? Mas também fazer a socialização da desgraça, né? Porque é isso, né? Agora nós temos que recompor um Estado, recompor uma sociedade com traumas que serão irrecuperáveis. As pessoas que estão passando por esse trauma hoje, né? Não tem como recuperar todo o impacto, né? Recuperamos uma parte, a questão financeira, mas quanto sociedade temos que admitir, o Rio Grande do Sul não está no caminho que deveria estar, e estamos realmente na ponta do Brasil, né? E aí realmente não tem dizer que esse caminho, na verdade, é só um culpado. Tem todos. Tem uns que são muito mais culpados que outros, né? Tem uns que têm o poder de tomada de decisão e estão tomando de maneira totalmente equivocada. E aí a gente pode pegar a questão hoje, o que nos impacta aí é a questão da água, né? Bom, nós poderíamos ter minimizado o impacto se nós tivéssemos a implantação de um sistema. Tivemos um travamento, eu acho, na transmissão do Poderíamos ter previsto, na verdade, esses impactos, na verdade,
se nós tivéssemos implantado uma política pública que não foi implantada. Ela foi negligenciada, na verdade, e continua sendo, fazendo com que ela não exista dentro da política pública. Então, assim, não tem como nós seguirmos adiante sem olhar para o passado, né, e começar a identificar que não tem mais caminho daqui para frente se continuarmos do jeito que nós estamos indo. É de maneira individual? Não, é de maneira coletiva. Os espaços coletivos foram criados, mas muitas vezes a gestão de 4 em 4 anos, né, acha que o mundo começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31, depois de 4 anos. E aí a política pública nos sacrifica, né? E a gente tentar transformar os outros, né, que pensam diferente, mas o mais difícil é muitas vezes tentar transformar os nossos, que em tese pensam que nem nós, mas na hora que chegada na tomada de decisão, começam a pensar como os outros, né? Que é o individualismo, o egocentrismo, a sociedade individualista, que não consegue pensar além do modelo que está posto. Ele está posto, na verdade, né? Ele não é por acaso, não existe por acaso. Existe um modelo criado, e o modelo criado, na verdade, é para fomentar o individualismo. E a natureza para nos servir. Se a natureza não está ali para nos servir, na verdade, ela não serve. E é isso que nós estamos vivenciando hoje no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, essa correria em Porto Alegre, que nem os equipamentos que deveriam existir de tecnologia na época da inteligência artificial funcionam. Não é que não funcionam, não foram implantados, né? Porque não era prioridade do gestor, a prioridade era outras, né? Que não era o coletivo. Na solução coletiva, né? E a solução coletiva, na década de 90, lá, ela passou pela Constituição do Rio Grande do Sul. E aí nós vamos pegar o individualismo aqui do Rio Grande, que de 89 a 96, nós temos a criação de quase 200 municípios. Cada família no Rio Grande do Sul criou um município para si. Então, a fragmentação do território do Rio Grande do Sul não é pouca coisa. Então, na própria Constituição do Rio Grande do Sul, está previsto lá unificar a gestão do território, ou por bacia hidrográfica, usa a lógica da água, né? E não só unifica a bacia hidrográfica, mas dá, como prevê a legislação, por um colegiado coletivo a tomada de decisão daquele território, ou também a Constituição do Rio Grande do Sul também prevê a questão dos COREDs, dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, que deveriam ter essa função. Então, a nossa legislação, em 94, aqui no Rio Grande do Sul, né, aí tu tem os 2 primeiros comitês, o Sinos, o Gravataí Sinos, mas pelo grau alto de organização social. E ele tinha e tem, eu acho que continua tendo, na verdade, né, essa responsabilidade de agregar, né, o território num bem comum. E aí, hoje, nós temos 250 comitês de bacia hidrográfica implantado em todo o Brasil. E olha, eu particularmente já participei, né, lá num período atrás da organização a nível nacional de gestores estaduais, e ainda a gente continua numa visão municipalista, né, de não querer a implantação de comitê de bacia hidrográfica. Isso é uma questão cultural, né, de um processo umbilical municipalista, aonde acha que tudo começa e morre dentro do município. Então, os comitês hoje têm passado por uma penúria nesses últimos anos, mas nós estamos tão enraizados que hoje nós temos trabalhos na universidade, temos trabalho no grupo aqui, trabalho no grupo lá, e tentando, sabendo que uma hora dessa eles passarão, eles não vão ser eternos. Nós estamos trabalhando com política de Estado. Então, aqui no Comitê Gravataí, vou pegar a bacia hidrográfica do Gravataí, nós temos 12% da população do Rio Grande do Sul está dentro da bacia do Gravataí. 1.380.000 pessoas moram aqui. A Zona Norte toda de Porto Alegre está dentro da bacia do Gravataí. Nós temos aqui a maior área de proteção ambiental do estado do Rio Grande do Sul, a APA do Banhado Grande, uma unidade de conservação estadual, que ela não foi criada da cabeça do governante. Ela foi criada da cabeça da luta da organização regional. Nós temos um programa de revitalização de bacia hidrográfica hoje sendo implantado dentro da bacia do Gravataí, que não foi de uma cartola que saiu a solução para como é que a gente pode melhorar a qualidade e a quantidade do Rio Gravataí. Nós temos aqui duas grandes pegadas, a qualidade, e aí eu digo que nós temos, por dia, 50 elefantes, todo dia chega de esgoto no Rio Gravataí,
50 elefantes é 50 toneladas. Todo dia chega 50 elefantinhos dentro do rio Gravataí. E esse elefantinho tem que ser diluído. Ele só consegue ser diluído porque as nascentes do rio Gravataí hoje estão dentro de uma área de proteção ambiental, a APA do Banhado Grande, e que nós custamos 15 anos para fazer o planejamento da APA, e mesmo depois que nós aprovamos isso no conselho da APA, ele foi para o gabinete da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e foi esfacelado. Então, assim, a construção coletiva dos comitês é isso que incomoda. O que incomoda é essa organização? Por que o governante não vem para sentar, como disse o Fiorese? Por que não vem para sentar na mesa? Vamos sentar na mesa, vamos ver qual é a mesma solução, estamos dentro do mesmo barco. Não tem plano B, não tem planeta B no processo, né? Então, os comitês, eles têm se propagado, né? E hoje de manhã estava num grupo do Mapa Biomas Água, né, que está trabalhando dentro dessa lógica de trabalhar o Mapa Biomas Água, né, trazendo o sistema de recurso hídrico para dentro desse baita, desse instrumento, né? Teremos boas novidades em breve, né? Porque ele incomoda porque ele tem uma lógica, é uma lógica coletiva. E aqui no Rio Grande do Sul, eu particularmente já fui ameaçado por secretária de Estado que ia me processar porque eu estava enfrentando a ordem dela. Ela só era secretária de Estado, ela não era dona do Estado, ela não era dona do processo. E aí, assim, quando nós incomodamos, é porque nós estamos no caminho certo. E hoje, na bacia do Gravataí, nós temos grandes investimentos de política pública do Estado e do governo federal, mas nunca foi por iniciativa dos gestores. Sempre foi por iniciativa, que eu gosto de brincar, do chão de fábrica. É o pessoal que está aqui na base. Nós temos um projeto hoje, na bacia do Gravataí, tem um barco-escola, projeto Rio Limpo, de uma ONG que completa agora, dia 14 de junho, Associação de Preservação da Natureza, completa 45 anos. A ONG tem um barco-escola, que leva as crianças para lá escutar. E a gente brinca, depois que entrou dentro do barco, a criança é nossa, a pessoa é nossa. Um barco-escola que transporta a criança para formar a mente, que não é de fiscalização, não é de polícia, ele incomoda, ele bota a incomodar nisso. Então, assim, a iniciativa de transformação, ela passa pela gestão pública, mas nós nunca ficamos esperando que os gestores que sejam indicados de tanto em tanto tempo venham resolver nossos problemas. Por isso que eu acho a valorização das ONGs, valorização dos espaços coletivos, os conselhos de meio ambiente dos municípios deveriam ter sido os grandes fóruns, mas centralizado tudo em Porto Alegre dentro do Consema. E achando que dali daquele grupinho, na verdade, porque acaba virando um grupelho, né, de tomada de decisão, botando uma consulta pública no site lá da internet, eles vão resolver o problema de resoluções para regar a política pública ambiental do Rio Grande do Sul. Por que não se utiliza os conselhos municipais de meio ambiente, que deveriam ser legitimados na democracia? E aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos o fator, né, da consulta popular, do orçamento participativo. O prefeito que queria o orçamento participativo, pegar o dinheiro do Estado, quando ele ia para dentro do município dele, ele não fazia a discussão do orçamento dele, mas ele queria discutir o dinheiro público do Estado. Então, essa falta de democratização do Estado, né, ela dialoga diretamente quem está mais sofrendo hoje. É uma política social. Onde é que estão as pessoas com mais fragilidade social? Elas estão nos lugares mais frágeis, nos loteamentos mais populares, aonde a terra foi mais barata para o empreendedor comprar um empreendimento, fazer o Minha Casa Minha Vida, né? Essas pessoas estão fragilizadas. A uso e ocupação do solo urbano, ele se dá nesse extrato social. E aí a gente tem que deparar hoje o Estado, né, socializando todo esse impacto, né, que está tendo, porque alguém foi lá e ganhou uma grana, faturou, botou o dinheiro embaixo do seu colchão, né, e não trouxe para o coletivo. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica, ele tem esse desafio. Ele tem esse, e aí hoje, na reunião pela parte da manhã, o pessoal do Amazonas, lá, professor do Amazonas, nós temos aqui no Amazonas um único comitê de bacia hidrográfica. E a resistência de criar mais outros é grande, mas claro que é, né? Nós temos ainda na política do carro-pipa, aqui no Rio Grande do Sul está entrando essa, né? No verão agora, quem é o dono dos carro-pipa para vender água, distribuir água? É muito mais interessante financeiramente ter o amigo que tem o carro-pipa lá de inoxidável, né? Vender água não é água potável, é água potável, né? Água potável, água potável. Água potável, na verdade. E agora tem mais um absurdo no Rio Grande do Sul, que a Companhia de Saneamento,
aí agora está meio que abandonando um pouco as estações de tratamento de água para poder pegar água subterrânea, porque a água subterrânea ela é grátis, é de melhor qualidade, menor custo, né? Mas na hora que ele vai vender lá na ponta da torneira, ela é o mesmo valor que se pegasse uma água com um alto índice de poluição. Então, uma política pública que trata a questão financeira na linha de frente, e ela é excludente, e ela exclui quem? Quem mais precisa. E a água subterrânea tem sido também, dentro desse jogo, né, um elemento de moeda. O elemento de moeda, quem tem acesso à informação, quem tem acesso ao conhecimento, quem tem acesso ao dinheiro, tem prioridade para chegar para beber. Quem não tem, entra no final da fila. Então, o Comitê de Bacia Hidrográfica ele tem esse desafio, juntar todo mundo, e aí vamos perguntar, como é que se está os comitês de bacia hidrográfica hoje? Os comitês de bacia hidrográfica, a maior parte hoje foi abduzido pelo setor econômico, foi abduzido pelos melhores gestores, os consultores mais qualificados, os que têm mais tempo, na verdade, né? Tem aí presidentes, vice-presidente de comitê de bacia hidrográfica que está há quase 30 anos simplesmente fazendo lobby. Ele é lobista de um determinado setor que remunera ele devidamente, justamente, né? Não sei se teria tanta qualificação para isso, mas está há 30 anos, na verdade, dentro de comitê de bacia fazendo lobby. Fazendo lobby para quê? Para que as coisas não andem, que o sistema não ande, na verdade, né? Então, esse é o enfrentamento que nós temos que fazer. Ele já entrou para dentro, né? A estrutura do Estado, a estrutura privada já entrou para dentro do sistema de comitê. E falar em cobrança pelo uso da água, democratização do acesso, plano de bacia, isso não dialoga, na verdade, né? Não dialoga com o espírito democrático, né? Que a gente defende dentro dos comitês. Por isso que o sistema de recurso hídrico hoje do Rio Grande do Sul ele está impregnado do capital, impregnado dos melhores consultores que estão sendo remunerados para dentro do sistema. E presidente de comitê de bacia hidrográfica hoje não pode ser uma missão de salvação da pátria. Tem que ser uma missão, na verdade, de salvação do mundo, do coletivo. Então, esse entendimento hoje do papel de um comitê de bacia hidrográfica, tivemos agora em março, o Comitê dos Sinos aprovou a primeira cobrança pelo uso da água. O Gravataí quer aprovar, no mês de junho, o segundo comitê, mas aqui é a ferro e fogo. É a ferro e fogo. O cara vai para a reunião, diz que não escutou a última reunião, que ele estava com o ouvido sujo e agora ele quer que o professor lá o repita de novo o assunto que ele não escutou. Então, a procrastinação, né, do acesso à água se dá na procrastinação do acesso ao saneamento, do acesso às unidades de conservação, na proteção das matas, como foi aí agora a lei dos buracos, né? Que eles se acharam o máximo, conseguiram aprovar a lei dos buracos, né? Que destrói a mata, que cria água, para botar água que eles não sabem de onde é que vem. Quer dizer, se não tem mais mata, não tem mais água, não vai mais chover, e quem é que vai encher o buraco? Vão fazer o quê? Como alguns já estão fazendo. Estão fazendo poço, pegando água subterrânea e enchendo os açudes. Porque não vai ter mais mata, né? A única água que vai sobrar vai ser se eles conseguirem explorar a água subterrânea que ainda tem. Então, essa é a missão, assim, que eu acho que a política pública do Rio Grande do Sul tem também, e do Brasil também, porque hoje o Conselho Nacional de Recursos Hídricos não se reuniu ainda, né? Nós já estamos há um ano e 4 meses, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos não se reuniu, não foi chamada uma discussão a nível nacional da política pública de água, e nós temos aí devendo, né, uma resposta a nível nacional também, como fazer essa discussão na dimensão do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já sabe qual é a leitura, mas nós queremos fazer essa discussão a nível de Brasil.